Segunda Reis, capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher, que era viúva de um dos membros do grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia ainda alguma. Mas essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Só até aí, amém? Pode se assentar, fiquem à vontade. Essa palavra é muito conhecida para aqueles que leem a Bíblia. E na palavra, meus amados, começa dizendo que essa mulher era viúva de um dos membros de um grupo de profetas. Ou seja, o marido dessa mulher, ele era um profeta. Ele era alguém que temia e conhecia a Deus. E eu passei a semana inteira com Deus falando em meu ouvido um nome. E Deus, ele sussurrava sobre o meu ouvido o nome Estevão. Estevão, Estevão. E nós sabemos quem foi Estevão. A palavra ela não fala muito sobre Estevão, mas o pouco que a palavra fala, nós sabemos que ele era um profeta de Deus. Estevão, meus amados, ele era alguém que falava a verdade. Ele era alguém, meus amados, que falava a palavra do Senhor. Ele era alguém que pregava sobre Jesus, quem era Jesus, o que Jesus ele veio fazer. E para o povo se arrepender de seus pecados. E relata a palavra, meus amados, que Estevão ele estava pregando a palavra do Senhor. Ele estava falando sobre Jesus. E as pessoas começaram a se incomodar. E começaram a questionar e começaram a acusar Estevão. Então eles começaram a apedrejar aquele homem até ele morrer. Estevão morreu apedrejado porque estava falando a palavra do Senhor. E o que isso tem a ver, pastora, com a passagem que acabamos de ler? Nessa passagem, meus amados, fala que o profeta, o marido dessa mulher, havia falecido. E o que Deus ele coloca no meu coração é que muitas pessoas têm morrido espiritualmente porque pessoas estão pregando um falso evangelho. Porque pessoas estão falando sobre um falso evangelho que tem entrado no coração do povo. E o povo tem morrido espiritualmente esperando aquilo que não é de Deus. Esperando coisas que não provêm de Deus. Meus amados, deixa eu contar um segredo para vocês. Profeta morre. Vocês sabiam disso? Profeta, meus amados, sofre. Profeta, meus amados, é apedrejado. E quantas vezes nós temos ouvido falar que nós vamos viver bênçãos, que nós vamos ganhar carro, que nós vamos ganhar casa, que se permanecermos na presença do Senhor, Deus ele vai nos exaltar, Deus ele vai nos colocar em lugares grandes, Deus ele pode fazer isso? Pode. Só que, meus amados, vamos entender algo. O evangelho de Deus não é isso. O evangelho de Deus não é carro, não é casa, não é status, não é poder. O evangelho de Deus é salvação. A palavra do Senhor, ela gira em torno da salvação. Então, meus amados, nós temos que ir em busca de profetas que falem da salvação para mim e para você. Não que te prometam carro, dinheiro, status, fama, não. Salvação. Arrependa de seus pecados. Na palavra do Senhor fala: tendes bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, não vai ser fácil. Profeta fica doente, profeta sofre, profeta morre, profeta sofre acidente. Meus amados, quantas coisas acontecem com os profetas. A diferença, meus amados, é que Estevão, no momento de sua morte, sabe o que ele disse? Senhor, perdoa esse povo porque eles não sabem o que fazem.
A diferença é que Estevão sabia o que ele estava pregando e ele estava pregando salvação. Essa é a diferença, meus amados, de quando pessoas passam por aperto. E essas pessoas são profetas de Deus. E elas sabem que estão passando por aperto, mas têm certeza da sua salvação. E pessoas que passam por aperto, eles estão ouvindo um falso evangelho. E o que elas fazem? Eu vou abandonar a Deus. Eu vou parar de servir a Deus. Eu vou largar a igreja. Porque a igreja não está adiantando e para a igreja não está dando certo. A minha vida continua a mesma coisa. Mas quem foi que falou para você que a sua vida ia mudar porque você serve a Deus? A vida, meus amados, não é aqui na terra, a sua vida é nos altos céus. A nossa vida, meus amados, aqui na terra é buscando salvação, dia após dia, ir atrás da nossa salvação. Nós vamos receber coisas de Deus? Eu não sei. Se Deus entregar para mim, para você, Ele é Deus. Se Deus ele não entregar para mim, para você, Ele vai continuar sendo Deus. Eu sei que o bispo e a bispa sabem o que aconteceu. Não sei se a Marilene sabe o que aconteceu. E quem está assistindo também provavelmente não sabe. Mas há 2 semanas atrás, a minha filha, bebezinha, de 1 ano e 7 meses, sofreu um acidente. Ela caiu, bateu a cabeça. E a gente correu com ela para o hospital. E quando chega o diagnóstico da tomografia, o médico olha para mim e fala: olha, sua filha sofreu um traumatismo craniano. Ela está com uma fratura na cabeça. Então a gente vai transferir você para outro hospital, onde tem um neurocirurgião. Porque se precisar, ela vai ser internada na UTI para fazer uma cirurgia. Foi isso que o médico me disse. E aí eu saí, fui de encontro com o bispo e do meu esposo. Falei: olha, eu estou indo para outro hospital, vão transferir a gente de ambulância. Eu vou com a Manuzinha lá, não sei o que vai acontecer, mas vamos confiando no Senhor. E eu falei para minha mãe falou: como você está? Eu falei: eu estou com medo da minha filha morrer. E aí você pergunta: nossa pastora, você não confia em Deus? Só que quem disse, meus amados, que a morte é o fim? Eu estava com medo da minha filha morrer porque eu não posso nem imaginar a dor que é perder um filho. E eu não queria que Deus tirasse ela de mim. Só que eu falei para Deus, Deus, se a minha filha precisar passar por uma cirurgia, e dependendo da situação que ela vai ficar, eu prefiro que ela vá para o céu. Porque eu sei que no céu ela vai estar bem. Eu sei que ela vai ser salva, porque ela é uma criança de 1 ano e 7 meses e ela vai estar feliz. Mas se for Deus para o Senhor curar ela, para o Senhor restaurar, para o Senhor transformar essa situação, então que o Senhor transforme, faça o que o Senhor desejar. Essa foi a minha oração para Deus. Não, meus amados, que eu não tenha fé que Deus fosse curar ela. Mas é porque eu tinha fé de que ela seria salva se ela morresse. Ia doer? Nossa, eu nem imagino o quanto ia doer. O quanto eu ia ficar desesperada, desolada. Ia buscar Deus. Porque a nossa salvação é Deus. Mas Deus, Ele permitiu que minha filha continuasse aqui. Obrigada, Jesus. E no final das contas, meus amados, ela não precisou ficar internada, ela ficou apenas em observação. O neurocirurgião foi ver o exame, falou que é uma fratura pequena, vai fechar sozinha. Enviou a gente para casa em observação por 72 horas, passou 72 horas, Manuela não teve absolutamente nada, para a honra e glória do Senhor. Obrigada, Senhor. Deus colocou as mãos, meus amados, porque a queda que a Manuela teve, não era para a Manuela estar aqui hoje. A queda que ela teve, tanto que fraturou a cabeça dela, ela bateu também as costas muito forte, não aconteceu nada com as costas dela, não ficou nem marca. Eu sei que foi Deus que guardou, eu sei que foi Deus que protegeu. Mas e se Deus não tivesse protegido, eu ia virar as costas para o meu Senhor? Eu ia abandonar Deus e falar: não, Deus Ele não fez. Deus Ele não cuidou, Deus Ele não guardou, então que Deus é esse? Não, meus amados. Ela seria salva e eu ia honrar, glorificar e adorar o nome do Senhor da mesma forma. Triste, mas eu ia glorificar o nome do Senhor. Por quê, meus amados? Porque eu sei o que Deus colocou no meu coração. E as palavras que Ele coloca no meu coração para serem pregadas. Salvação. Então Deus Ele te trouxe aqui nesta noite para falar: ei, tá passando aperto? Tá difícil a caminhada? Tá te entristecendo? Tá doendo o teu coração? Você tá esperando algo grandioso de Deus? Pode esperar, porque Deus Ele faz. Pode esperar, pode aguardar, porque Deus Ele faz coisas grandiosas sim. Mas se Deus não fizer, não vire as costas para o teu Deus. Porque o que está em jogo, meus amados, não é a sua bênção, não é a sua promessa. O que está em jogo é a sua salvação. É a eternidade
intimidade com o teu Deus. E para continuar a paulada, Deus ele falou primeiro comigo, amém? A paulada foi primeiro em mim. A palavra relata que essa mulher, ela vai atrás da pessoa certa, porque ela conhecia a palavra, ela conhecia quem era Deus, o marido dela era profeta. Então ela vai atrás do profeta. E ela fala para Eliseu, olha, estão querendo levar meus 2 filhos, o meu marido morreu, ele tinha dívidas, o credor está querendo levar os meus filhos para sanar essa dívida. Pensa agora, meus amados, como uma mãe, o desespero de uma mãe em perder os seus filhos. E ela foi até o profeta, e o profeta fala para ela, o que você tem? E ela fala, não tenho nada, apenas um pouco de azeite na botija. E olha o que Deus ele fala ao meu coração. Quantas vezes, meus amados, você olha e você fala, nossa, eu só tenho isso. Ou pior, você olha e você fala, nossa, eu não tenho nada. E sabe o que Deus fala para mim, para você? Não desvalorize aquilo que Ele tem te entregado. Não desvalorize o que Deus ele tem entregado nas minhas mãos e nas tuas mãos, falando isso é muito pequeno, isso é muito pouco, isso não está suprindo, isso não está adiantando, isso para mim não é nada. Isso, meus amados, que Deus colocou nas suas mãos, que você tanto despreza, é promessa do Senhor. É algo que o Senhor colocou nas minhas mãos e nas suas mãos, então não despreze aquilo que o Senhor ele tem entregado para mim e para você, mesmo que aos nossos olhos tenha sido pouco, mesmo que aos nossos olhos não tenha sido necessário, mesmo que aos nossos olhos não tenha suprido as nossas necessidades. Se Deus te entregou, abrace e reconheça que foi Deus que colocou sobre as tuas mãos, porque é no pouco que Deus faz a multiplicação sobre a minha vida e sobre a tua vida. Obrigada, meus amados, não despreze aquilo que Deus ele te entregou. Olhe com olhos de amor, olhe com olhos de gratidão. O povo de Deus está sendo muito ingrato com o seu Deus. O povo de Deus não está tendo mais gratidão com aquilo que Deus ele tem entregado, porque o povo de Deus está querendo cada vez mais. Está querendo cada vez mais, porque as palavras têm sido que Deus ele vai dar muito mais, então o povo está querendo mais, e está se esquecendo de ser grato por tudo aquilo que Deus ele entregou, por tudo aquilo que Deus ele colocou nas nossas mãos. Aquela mulher, ela falou, olha, eu só tenho um pouco de azeite na botija. Eu imagino a casa daquela mulher completamente vazia, apenas com uma pequena botija, um pouco de azeite. Se for pensar hoje em dia, ela estava rica, né? Porque o preço do azeite está lá no céu. Só um pouquinho ali, se ela vendesse, já pagava tudo. Está o preço de ouro, o azeite. Só que naquela época, meus amados, ela estava sofrendo. Estava pesado, estava difícil. Ela olhava e ela só tinha aquilo. Só que ela se lembrou do que ela tinha. Ela se lembrou que ela tinha um pouco de azeite na botija. O que Deus ele fala para mim, para você nessa noite, se lembre que eu tenho te entregado. Puxa na memória tudo aquilo que eu tenho colocado na sua vida, tudo aquilo que eu tenho colocado nas suas mãos. Quantas vezes, meus amados, nós reclamamos, porque tem pouco, está faltando, não está sendo suficiente. E Deus ele tem suprido a minha vida e a sua vida, mas mesmo assim nós estamos achando pouco e estamos reclamando. Que nessa noite nós venhamos ter gratidão dentro do nosso coração. Entender que Deus, meus amados, ele está entregando sim. Pode não ser aquilo que você queria, mas é o que Deus ele deseja te entregar neste momento, porque o pouco, meus amados, Deus ele faz muito. É no pouco, meus amados, que Deus ele começa a multiplicar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Olha só, meus amados, Moisés ele tinha apenas um cajado, mas ele salvou o povo do Egito e levou o povo até Canaã. Davi ele tinha apenas uma funda, só que ele derrotou Golias com aquela funda. O menino na multiplicação ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos alimentaram uma multidão. Eu não sei o que Deus ele colocou nas tuas mãos. Mas saiba, meus amados, que aos teus olhos pode ser algo pequeno. Mas é a partir daí que a multiplicação vai acontecer sobre a minha vida e sobre a tua vida. É a partir daí, meus amados, que Deus ele vai fazer acontecer um milagre sobre a minha vida e sobre a tua vida. E eu e você vamos ver aquele pouco que a gente achava que não era necessário começar a se multiplicar, começar a render, começar a multiplicar sobre mim e sobre ti. E eu e você vamos ver diante dos nossos olhos o milagre de Deus sobre as
nossas vidas. Aleluia. Não despreze o que Deus colocou nas tuas mãos, porque Ele pode multiplicar. Ele pode multiplicar aquilo que Ele colocou sobre as tuas mãos. Então seja grato, meus amados, agradeça. E aqui na palavra fala que o profeta ele fala para ela, olha, pegue vasilhas com seus vizinhos, peguem várias vasilhas. Vá até a sua casa com seus filhos, feche a porta e comece a derramar o azeite sobre essas vasilhas. Aquela mulher podia olhar para o profeta e falar assim, olha, estou pedindo uma solução para o credor não levar meus filhos. E você manda eu pegar vasilha? Como assim? Acho que você não entendeu o meu problema. Acho que você não está entendendo a gravidade da minha situação. Eu não quero vasilha. Eu quero uma solução. Eu não quero pegar vasilha com o vizinho. Eu quero uma provisão de Deus. Eu quero uma provisão do Senhor. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa, porque o Senhor é um profeta. Ela podia ter feito isso, meus amados. E quantas vezes eu e você não temos feito isso? Quantas vezes o profeta, ou até mesmo Deus, fala diretamente comigo e com você. Dá uma ordem para mim e para você. Dá uma direção. E ao invés da gente obedecer o que Deus ele tem ordenado, a gente começa a questionar. Nossa, Deus, mas para que isso? Meu problema é outro. Para que eu vou fazer isso daqui? Eu estou com um problema sério aqui, Deus. Para que eu vou fazer aquilo lá? Para que eu vou ajudar aquele irmão, sendo que eu que estou com problema? Para que eu vou ajudar aquele irmão, sendo que o problema aqui está maior, está grande? Não, meus amados, obedeça. Obedeça a direção de Deus. Obedeça o que Deus ele tem ordenado você a fazer. Pode aos seus olhos parecer que Deus ele não está entendendo o que você está passando. Mas Deus ele está vendo todas as coisas. E se ele te deu uma direção, se o profeta te deu uma direção, apenas obedeça e faça. E veja o milagre acontecer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Meu filho Isaac, ele está com 7 anos. E ele está numa fase que tudo ele questiona. Isaac, vai tomar banho. Por quê, mãe? Porque você está fedendo, menino. Vai tomar banho. Por quê, mãe? Porque você correu o dia inteiro. Você correu com o pé no chão. Você está suado. Vai tomar banho, menino. Mas por que, mãe, tem que tomar banho? Porque está fedendo. Meu Deus do céu. Só obedece, criatura. Obedece que mamãe está falando e vai tomar o seu banho. Eu não preciso explicar o porquê você precisa tomar banho, menino. Deus, dessa maneira. E é Deus conosco. Filha, filho, eu não preciso explicar. Porque você tem que fazer, apenas faça. Meu Deus, verdade. Deus, ele não deve explicação para mim e para você. Meu Deus, é verdade. Nossa, pastora, que duro isso. É duro. Porque Deus, ele não está mais falando com criança. Deus, ele está falando com adultos, com servos e servas do Deus Altíssimo. E ele fala, olha, para de pirraça. Para de desobediência. Como eu e você queremos viver as promessas de Deus, sendo que nós não obedecemos aos seus mandamentos, ao seu direcionar. Vamos parar de questionar Deus. Não sei quem assistia aqui Castelo Rá-Tim-Bum, porque sim, Zequinha. É porque sim, Zequinha. Vai lá e faz. Obedece ao Senhor, ao que Deus ele tem te ordenado, ao que Deus ele tem te direcionado. Para de lutar e relutar com o Senhor Jesus. Apenas obedeça, porque aí você vai ver o azeite começar a cair dentro da vasilha. Meus amados, aquela mulher não sabia o porquê, não sabia como, não sabia onde, ela apenas fez o que o profeta direcionou. E sabe o que o profeta fala? Olha, entra na sua casa, fecha a tua porta. E olha o que Deus me revelou. Desde que o mundo é mundo, desde que foi construída a segunda casa no mundo, a segunda casa, existe vizinho fofoqueiro. Desde a segunda casa. A primeira não, porque não era vizinho. Quando construiu a segunda casa, apareceu um vizinho, existe vizinho fofoqueiro. O que Deus ele fala para mim e para você, fecha a porta da tua casa. Tem milagre entre você, a sua família e Deus. Você vai lá, pega as vasilhas, imagine como foi. A mulher ia lá, pegando, tá vasilha, preciso de vasilha, os filhos dela, olha, a gente precisa de vasilha. Aí as fofoqueiras, para que será que ela quer tanta vasilha? O marido morreu, estão lá cobrando ela, será que ela vai me dar minhas vasilhas?
para pagar o credor, para não levarem os filhos? O que será que está acontecendo? E ó, só esticando o pescoço, tentando ver o que está acontecendo, tentando ver por que aquela mulher estava pegando um monte de vasilha, o que ela ia fazer com aquelas vasilhas. E assim na minha vida e na sua, meus amados. Olha os vizinhos fofoqueiros, tudo esticando o pescoço, tentando ver, ó, aquela mulher está sofrendo, ela não fala que é servo do Senhor, eles não falam que serve ao Senhor, olha o perrengue que estão passando, olha lá o que está acontecendo, e fecharam a porta, e agora como que eu vou saber? Como que eu vou saber o que aconteceu? Deus, ele fala para mim, para você, fecha a porta da tua casa. Porque o milagre, meus amados, não é para sair espalhando para todo mundo, não. Tem milagre que nós contamos o testemunho, sim. Mas tem milagre que é você, a sua família e Deus. Fecha a porta da tua casa e viva o teu milagre em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. E relata a palavra, meus amados, que ela foi derramando azeite e os filhos foram entregando as vasilhas. Ela foi derramando azeite e os filhos foram entregando as vasilhas. Até que chega um momento que ela fala, tem mais vasilhas? E os filhos falam, olha, um dos filhos fala, mãe, acabou as vasilhas. Não tem mais. E olha que tremendo que Deus me revelou. Naquele momento, a casa daquela mulher está totalmente ao contrário do começo da história. No começo da história, a casa dela não tinha nada. Mas agora, a casa dela estava cheia. No começo, a casa dela tinha apenas um pouquinho de azeite em uma botija. E agora a casa dela estava cheia de vasilhas, cheias de azeite. E fui pesquisar um pouco na palavra do Senhor sobre o azeite. E Deus, ele me revelou em alguns textos que eu vou ler rapidamente, mas eu peço que os irmãos prestem atenção. Primeiramente, o azeite ele representa a presença do Espírito Santo de Deus. Antigamente eles usavam o azeite para unção dos profetas. E quando ungia os profetas, relata a palavra que eles eram tomados pelo Espírito de Deus. E em 1 Samuel 16:13, para não ficar nas minhas palavras, diz, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou dele. A casa daquela mulher estava cheia do Espírito Santo de Deus. Em segundo, é unção. Em Êxodo 30:25 diz, farás dele um óleo sagrado para unção, uma mistura de perfume, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Aonde, meus amados, derrama a unção, o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Na casa daquela mulher não faltava mais unção. E o óleo também ele servia para cura, tanto de feridas abertas, feridas reais. As pessoas derramavam ali o azeite, e o azeite ele começava a cicatrizar as feridas, quanto para a cura espiritual. E em Tiago 5:14 diz, está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor Jesus. Na casa daquela mulher não faltava mais a cura. E para finalizar, a preparação. Em Mateus 25:4 diz, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lamparinas. As prudentes, elas estavam preparadas para receber o noivo. Na casa daquela mulher não faltava mais preparação perante o altar de Deus. E o que Deus ele fala para mim e para você nessa noite, dentro da sua casa não vai faltar mais o azeite, porque hoje o Senhor ele traz a multiplicação sobre a minha vida e sobre a tua vida. E dentro dessa casa não faltará mais a presença do Espírito Santo, não faltará unção, não faltará cura e não faltará mais preparação espiritual. Porque hoje o Senhor enche a minha vida e a sua vida com o azeite do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O azeite do Senhor estava sobre a casa daquela mulher. O milagre havia acontecido sobre a casa daquela mulher. E o milagre, meus amados, vai acontecer sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque a partir dos momentos em que nós começamos a obedecer a voz do nosso Deus, aquele pouco que o Senhor colocou dentro da minha vida, dentro da sua vida, na minha mão e na sua mão, hoje o Senhor começa a multiplicar.
Hoje o Senhor começa a multiplicar. E através dessa multiplicação, não faltará mais azeite sobre a minha vida e sobre a tua. Aleluia. Não faltará, meus amados, mais a cura. Não faltará mais a presença do Espírito Santo. Não faltará mais a unção. E eu e você estaremos preparados para a vinda do nosso noivo. Eu e você estaremos preparados para tudo aquilo que o Senhor, Ele quer nos entregar. Aleluia. E relata a palavra, meus amados, que enquanto as vasilhas estavam chegando, o azeite não parava de derramar. Sabe o que Deus ele revela ao meu coração? O teu milagre, ele vai ser do tamanho da tua fé. Quantas vasilhas você tem pegado? Quantas vasilhas você tem separado? Deus ele tem falado palavra atrás de palavra, que a promessa está chegando. Quanto eu e você temos nos preparado para receber essa promessa? Vai depender da minha fé e da tua fé. Vai depender da minha obediência e da tua obediência para com o nosso Deus. O azeite ele só vai parar de cair quando as vasilhas acabar. Eu fico imaginando, meus amados, se fosse hoje em dia, aquela mulher com a casa lotada de azeite, ela estaria rica. Se ela vendesse tudo, ela já estaria milionária. Um pouquinho de azeite, ela já estaria rica. Agora não, agora ela estaria milionária. E Deus, ele fez essa multiplicação. E ele faz essa multiplicação sobre a minha vida e sobre a tua. E é por isso que no louvor ele disse, espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho que a minha vez e a sua vez vai chegar. Ele está só esperando, meus amados, eu e você pegarmos as nossas vasilhas. Porque, meus amados, se Deus ele derrama agora, eu e você temos poucas vasilhas separadas ainda. Então o milagre não seria por completo. Então Deus ele está esperando mais um pouco. Para que eu e você possamos ajuntar mais vasilhas. Para que eu e você possamos ir atrás de mais vasilhas. Pegar mais vasilhas. Separar mais vasilhas dentro dos nossos lares. Para que Deus no momento certo ele possa começar a encher. E aí você temos vasilhas e mais vasilhas para serem enchidas pelo propósito do Senhor Jesus. Porque no momento que as vasilhas acabam, a unção também acaba. Mas se eu e você ajuntarmos vasilhas, meus amados, e mais vasilhas, o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você que a unção vai continuar sendo derramada. A unção vai continuar sendo derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida. A partir do momento que eu e você começarmos a juntar mais e mais e mais e mais na presença do Senhor, o Senhor ele vai continuar derramando mais e mais e mais e mais sobre a minha vida e sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo o que Deus está tentando falar para você? Quanto mais você busca a Deus, mais Ele derrama. Quanto mais você vai atrás da presença do teu Deus, mais azeite Ele derrama sobre as suas vasilhas. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você faz a vontade do teu Pai, quanto mais você prega a palavra do Senhor a toda criatura, quanto mais você fala do Evangelho, quanto mais você se arrepende, quanto mais você se entrega, mais Deus derrama sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mais o Senhor derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mais azeite é derramado da botija para as minhas vasilhas e as suas vasilhas. Busca Deus, busca a face de Deus, queira saber quem é esse Deus, queira obedecer a esse Deus. Coloca no teu coração a vontade de seguir a Jesus Cristo como um verdadeiro servo. Não faça Deus de servo, o servo é você, o servo sou eu. Então que venhamos ser servos nessa noite, para que Deus ele possa derramar cada vez mais sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele quer derramar, meus amados. Só que ele está aguardando. Ele está aguardando a gente a juntar as nossas vasilhas. Ele está aguardando eu e você buscarmos a presença dele. Eu estava lendo João esses dias. E tem uma parte que fala que Jesus, ele começa a orar. E fala sobre a oração de Jesus. Jesus, ele ora pelos apóstolos. E depois Jesus, ele começa a orar por todo o povo. E ali naquela oração de Jesus, a gente começa a conhecer mais sobre Jesus. Quando eu e você começamos a ler sobre o que Jesus, ele orava, sobre o que Jesus, ele pregava, sobre o que Jesus, ele fazia, a gente começa a conhecer mais sobre Jesus. Conhecer mais a natureza de Jesus. Conhecer o amor de Jesus. Porque nessa passagem a gente fala do amor que ele tem pelo povo de Deus.
Ele pedindo para Deus, eles não são desse mundo, mas eles estão nesse mundo, guarda eles. Assim como o Senhor me guardou, guarda esse povo, protege esse povo. O amor que Jesus ele tem por mim e por você, a gente só vai conhecer buscando a Ele, lendo a palavra do Senhor, lendo Jesus, orando pela minha vida e pela tua vida. Só ouvir falar, meus amados, é só ouvir falar, mas viver experiências com Deus, ler sobre Deus, buscar Deus, ouvir a voz de Deus, é diferente. É bom a gente vir para a igreja, receber a palavra, nos alimentar. Só que as vasilhas precisam ser separadas. E separar vasilhas só quando a gente vem para a igreja, vai ser poucas vasilhas separadas na sua casa. Quando volta para a tua casa, busca Deus. Leia a palavra, ore. Louve ao Senhor. Começa a juntar mais vasilhas. Não ajunte vasilhas só no culto. Ajunte vasilhas na sua casa. Ajunte vasilhas no seu serviço. Fala da palavra do Senhor para as pessoas, para quem você conhece. Ajunte vasilhas, ajunte vasilhas, ajunte vasilhas, porque Deus ele quer derramar azeite. Deus ele quer derramar o azeite. Só que no momento que as vasilhas acabam, o azeite também para. Quantas vasilhas você tem ajuntado na presença do teu Deus? E na palavra relata, meus amados, que depois que a casa daquela mulher estava cheia, o azeite ele cessou. Ela volta até o profeta e fala, olha Eliseu, aconteceu isso. E Eliseu ele fala, olha, vende o azeite, pague a dívida do seu esposo. E o que sobrar vai dar para você viver com os seus filhos. Deus ele não dá apenas a bênção, Deus ele dá a direção. Porque a bênção, meus amados, não é para mim e para você. A gente acha que tudo que Deus entrega é para mim e para você. Nós somos o lírio do campo. A última bolacha do pacote Traquinas. A última Coca-Cola do deserto. Não! As promessas que Deus entrega para mim e para você é para o povo. É para a salvação. Aleluia. Nunca, meus amados, nunca se trata somente de mim e de você. Nunca. Porque nós estamos debaixo de um plano perfeito de Deus. Glória a Deus. E o plano perfeito de Deus não se trata de uma pessoa. O plano perfeito de Deus não é só para mim, não é só para você. Jesus Cristo, ele morreu para que houvesse salvação para toda a humanidade. O plano perfeito de Deus se trata de todos. E eu e você estamos dentro desse plano. Então, a partir do momento que nós recebemos uma promessa, saiba que a promessa não é só sua. Ai, porque eu tenho promessa de ser uma grande pregadora. A promessa não é só sua. É para você trazer a palavra para toda uma geração. Ai, porque eu tenho promessa de louvar. Então, é para você louvar para toda uma geração. Ah, eu tenho promessa de ter um bom emprego. Então é para você suprir a igreja do Senhor, suprir aqueles irmãos que estão necessitados. A promessa não é só sua. A promessa é para o povo de Deus. Então que nós venhamos buscar a Deus nessa noite. E entender, meus amados, que tudo tem um propósito. Recebeu a promessa? Então vai atrás do profeta. Ou vai diretamente para o teu Deus e pergunta para ele qual que é o propósito dessa promessa. O que o Senhor me direciona. E o Senhor, ele vai te direcionar. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos nos levantar e vamos estar orando e clamando, Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, meu Pai, por essa palavra, Senhor. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor vai sim derramar o azeite, vai multiplicar, meu Pai, sobre as nossas vidas, mas que primeiro nós precisamos obedecer a Tua voz, obedecer, meu Pai, o Teu direcionamento, obedecer tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. E aí sim, o azeite ele vai começar a ser derramado, vai começar a multiplicar, e dentro das nossas casas não vai faltar a cura, não vai faltar a presença do Espírito Santo de Deus.
Oh, Pai querido, Pai amado, não vai faltar a tua presença, Senhor. Não vai faltar preparação para receber o noivo. Oh, Pai querido, Pai amado, eu te peço, meu Pai, venha se multiplicar na vida do teu povo. Que nós venhamos viver os teus propósitos, meu Pai. Que nós venhamos viver, meu Pai, o teu direcionar sobre as nossas vidas, para que haja, Senhor, salvação. Que nós venhamos entender, meu Pai, que o Evangelho é duro, mas que o Evangelho traz salvação. Que nós somos salvos para a honra e glória do Senhor, porque Jesus se entregou. Oh, Pai querido, Pai amado, que nós venhamos entender nessa noite que não é porque nós servimos a Deus que nós vamos ser servidos. Mas que venhamos entender que nós servimos a Deus para sermos servos, para servir. Oh, Pai querido, Pai amado, coloque em nós um coração com vontade, meu Pai, de servir aos céus, servir a Ti, de alma. Oh, Pai querido, Pai amado, e eu creio, meu Pai, eu creio que em nome de Jesus, o pouco que o Senhor colocou nas nossas mãos a partir de hoje está se multiplicando. E que nós vamos ajuntar as nossas vasilhas, nós vamos ajuntar as nossas vasilhas na nossa casa, vamos fechar a nossa porta e vamos viver o teu milagre sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que essa palavra venha entrar no nosso coração e nós venhamos viver e dar testemunho do que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvem ao Senhor. Amém.